Então eu comecei a viajar definitivamente de 2008 para cá. Eu estava em todos os jogos, aí o 100º gol do Rogério, mas de 132 gols do Rogério, eu estava dentro de campo em, acredito que em 90 partidas. Essa foto então foi no dia do Essa 100º foto é gol. dia do 100º gol e assim, eu acompanhei muito a carreira do Rogério Ceni e a única vez que eu vi ele acendendo uma vela foi exatamente nesse dia. Então você tem que ter essa percepção de sacar, porque você sabe exatamente o que cada jogador vai fazer. É impressionante porque assim, não tem novidades. Que dia que é esse? Isso daí no dia do 100º gol do Rogério São Paulo Ceni. e Corinthians. 2011, Barueri. Barueri. Corinthians. Esse é o vestiário então de Barueri. Barueri. O gol do helicóptero. O gol do helicóptero com a camisa. Tem essa foto também. E tem uma outra que eu não mandei, que no armário dele, a chuteira dele era marcada, ele pedia pro Ratinho roupeiro pintar o número de gols que ele tinha. Então eu tenho a foto do vestiário, ele com a chuteira número 99. Maravilhoso. Que ele marcava ali do lado. E esse dia, assim, é muito marcante esse bastidores, porque assim, ele estava completamente diferente. Ele, num jogo anterior, ele tinha perdido, não sei se foi um pênalti, uma falta, ele quase marcou o 100º gol, tinha que ser naquele dia. Eu acho que foi um pênalti, inclusive. Daí ele acendeu essa vela, ele ficou, a concentração dele estava diferente, e eu saquei isso, né, porque você... Com a convivência, você percebe esse momento. E quando eu vi ele acendendo a vela, eu falei, nossa, eu nunca vi o Rogério fazendo isso, né? Daí tem uma sequência toda dele acendendo a vela. E esse dia foi maravilhoso, porque teve o gol, foi um dos dias que marcou até minha carreira. Jura? Porque assim, na hora da cobrança da falta, momentos antes da cobrança da falta, eu fiquei numa indecisão. Eu falei, eu posso colocar uma grande angular e tentar repetir a foto do Raí da conquista do Mundial, que é aquela a cobrança de falta, né? Fazer. Mas daí, se ele correr para comemorar para o outro lado, se eu tiver com uma grande angular, eu não consigo fazer a comemoração dele. E eu peguei e fiz com a tele. Então eu tenho ele falando com o Carlinhos, para o Carlinhos cobrar falta, que não dava, daí o Carlinhos, depois Carlinhos a gente ficou sabendo que o Carlinhos falou, você tá louco, bate você. Você já veio até aqui, você já andou até aqui. Ele chegou a falar, ele falou essas coisas de bastidores, né? Ele chegou a falar, não vai dar pra mim, o Carlinhos falou, não, bate você tá louco, patrão. Daí, beleza, daí ele foi lá, eu adorava, ele pegava uma graminha, jogava para ver para onde o vento estava indo. Vocês nunca repararam nisso? Não. Se vocês voltaram o vídeo... Agora vamos ter que ver, ele faz isso. Você vai pegar a maioria das faltas, ele pegava uma graminha, ele soltava para ver o vento. É a técnica apuradíssima, né? Mas tudo bem. Daí eu fiz com a teleobjetiva. O que eu falo que mudou a minha vida foi o seguinte, eu nunca mais fiz uma partida de futebol sem estar com duas câmeras. Tá preparado. Uma com a tele e com uma coisa, porque aquela dúvida que eu carreguei naquele momento, eu falei, não vou mais passar por isso. Então, a partir desse dia, eu passei a trabalhar com duas câmeras, uma grande angular pendurada aqui do lado, que é na hora de uma comemoração, e depois com a teleobjetiva. E daí ele sai correndo, ele fez a cobrança de falta, ele sai correndo, e daí a sequência ele pega a camisa e sai rodando. Sai girando. Depois volta para o vestiário, respondendo também bastidores, volta para o vestiário, uma festa, Juvenal ensandecido no vestiário, aquela recepção calorosa, ainda, e daí ele pegou, ainda voltou para o campo, ainda foi saudar a torcida, que a torcida estava fazendo uma festa maravilhosa. Foi assim, daqueles dias assim marcantes. Assim, o Rogério Ceni, na história do São Paulo, enquanto atleta, ele tem, assim, é um dos maiores ídolos indiscutíveis, né? Então, assim, tem grandes passagens dele, a despedida dele foi muito bacana. Então, tem muitos momentos muito interessantes da passagem, e eu tive o prazer de poder estar registrando, fotografando e aproximando esse bastidor do torcedor, porque como é sempre uma coisa muito restrita, eu acho que o grande diferencial que a gente tem é poder mostrar a viagem do atleta e mostrar o vestiário, o ritual, né? O ritual, porque olha lá. Essa foto é que aí tem uma particularidade. Acho que tem uma foto antes do Rogério carregando. A menina que não tinha prótese, daí, né? É o Carlos Rooney. Deixa eu ver se eu acho aqui. Isso daí vai até uma resenha assim. Nós estamos falando em que ano isso? Isso deve ser 10. Ó, pelo uniforme 11, é 10, não é? 10, 11, é.
Que ele batia umas faltas, o menino era goleiro, só que ele não tinha as pés amputado, não era isso? Assim, é que Deixa o eu ver. futebol ele vai muito além das 4 linhas, né? Certamente. A véspera da partida, que vocês vão mostrar a foto, o Felipe Espíndola, que estava naquele dia, ele falou, você viu que matéria bacana de um garoto que não tem as pernas, que o sonho é conhecer o Rogério Ceni? Aqui achei. Daí eu vi a matéria, a gente se sensibilizou, ainda tem uma antes que ele está carregando o garoto. Eu tô mandando aqui pro pessoal É, aqui eu- da nossa Eu técnica. lembro bem dessa Mas pode ir passagem. contando, viu? Não, Felipe? então, daí a gente estava lá conversando, eu estava ali na porta do hotel conversando com uma turminha, tal, falei, pô, você viu que bonito a matéria do garoto que saiu no Globo Esporte e tal? O cara falou, eu conheço o professor do garoto. Falei, que legal, me passa o contato dele. A gente pegou o contato, nós entramos em contato, Felipe entrou em contato com eles, e nós falamos com o Rogério. Rogério, vai vir um garoto aqui no As Pernas, o sonho dele é ser goleiro, tal, você se importa e entrar com ele? O Rogério, não, tá tudo tranquilo. O garoto chegou, ele era muito grande, esse que está de boné do lado é o pai dele. Quando o Rogério viu que o garoto era muito grande e não tinha as pernas, o Rogério colocou ele nas costas e entrou para o campo, e era mais próximo e para onde o goleiro adversário estava aquecendo. Ele colocou o garoto lá, cobrou um pênalti, depois o Rogério falou, caramba, chutei a bola tão alto. Não é que o menino foi lá e Foi lá e defendeu buscou, a Fez bola. uma ponte, Foi uma coisa emocionante, legal, cara. o estádio todo aplaudiu. Isso é no Serra Dourada? No Ceará. Ceará. No Ceará. Ah, No Castelão. Ceará, tá até o final do Fernandão atrás. Pois é, Fernandão, isso que eu ia falar. E daí também. esse garoto entrou, teve todo isso. Isso deu uma repercussão tão grande que o empresário de São Paulo se sensibilizou e doou uma prótese para o garoto. Que demais, Daí eu cara. acompanhei o garoto recebendo a prótese, e depois, se vocês puderem voltar na foto do vestiário, ele voltou no vestiário do Morumbi, o Rogério chamou ele como exemplo na roda, tá citando ele como um exemplo de superação. Olha lá. Aqui o Rogério está apontando para ele, falando que o Rogério sempre foi muito bom nessa resenha ali com os atletas antes da partida. E depois a próxima foto é aquela ele entrando com as suas próprias pernas, vamos dizer assim, né? Então, assim, é muito bacana, que é o poder sensibilizou uma pessoa e acabou fazendo bem para alguém, né? Então é uma história que vale um recorte, né?